Olá, estamos aqui em mais um Guia Tempo com Deus. Eu quero, nesse momento, ler um texto bíblico com os irmãos. Encontra-se em Romanos 8, 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu gosto demais desse versículo. Eu acho que nós todos o temos memorizado. Talvez usamos esse versículo para encorajar outros irmãos, outras pessoas ao nosso redor que enfrentaram lutas dificílimas. O desafio mesmo é quando a gente precisa aplicar esse texto nas nossas próprias vidas. É muito fácil, né? É confortável, né? Não estou dizendo que há maldade nisso, mas estou dizendo que o conselheiro se encontra em uma posição confortável quando ele diz, né? Olha, precisamos lembrar que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando a pessoa está ali enlutada, quando a pessoa está enfrentando uma enfermidade incurável ou algum outro tipo de enfermidade debilitante, ou quando aconteceu algum tipo de catástrofe, algum tipo de perda, nós geralmente usamos esse texto, nós geralmente tentamos encorajar, confortar, consolar, orientar os irmãos, né, aqueles que estão ao nosso redor, com as palavras desse versículo. É a falta de tato, ou de sensibilidade, ou talvez a falta de feeling que pode nos fazer talvez tropeçar nesse trabalho de aconselhar, de confortar, de encorajar. Mas é correto o uso desse texto, especialmente em contexto de adversidades e lutas. Você vai ver a continuação de Romanos 8 falando sobre morte, vida, fome, nudez, perigo, espada, sobre de fato a presença do sofrimento na vida cristã. Então ele, de acordo com o contexto dele, é bem adequado para esses momentos de sofrimento. No entanto, quando nós temos que aplicá-lo à nossa própria vida, é um grande desafio. Eu lembro das muitas vezes que eu utilizei esse versículo da forma correta, com a motivação correta, até acredito que encontrando as palavras corretas, mas quando eu precisei usar esse versículo para as minhas próprias lutas, uau, que difícil. É nessa hora que a nossa fé, a nossa doutrina, a nossa teologia é provada. Bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Coisas boas, coisas ruins, coisas agradáveis, coisas desagradáveis. Tudo, absolutamente tudo, está debaixo do controle do Senhor. E Ele que é o Rei e governa com justiça e equidade, Ele que é o amor em sua perfeição, certamente cuidará de nós. Certamente tem propósitos eternos para permitir que determinados eventos ocorram nas nossas vidas. E não devemos lutar, embora eu esteja lutando, embora você lute, mas o ideal é que nós não lutássemos tanto para aceitar o plano e o propósito de Deus para nossas vidas, através dos sofrimentos, das lutas, das privações e de tantas outras coisas. Por quê?
Porque na medida que nós abraçamos essa realidade, Cristo é formado em nós e nós somos transformados e conformados à imagem dele. Isso redundará em louvor e glória ao Senhor, mas também trará benefícios para a nossa vida aqui nessa terra. Agora eu quero trazer para vocês algo do versículo 29, que definitivamente traz muito consolo e muita alegria para mim. Aqui é a palavra predestinou. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Veja bem, Deus, em sua soberania, em sua onisciência, em seu poder total e absoluto, antes mesmo que nós viéssemos à existência, ele já nos havia predestinado, separado, para então pertencermos a ele, para então para que fizéssemos então parte do seu plano redentivo, seja na nossa própria redenção, ou seja na proclamação desse evangelho através das nossas vidas. Mas o que eu quero destacar aqui é o conhecimento prévio de Deus sobre nós. Antes de tudo, o Senhor já me conhecia, o Senhor já te conhecia. O Senhor já havia planejado uma história que seria totalmente assistida por Ele, totalmente cuidada, trabalhada por Ele, até mesmo nos eventos mais dolorosos e mais difíceis. Por quê? Porque a ideia de uma predestinação nos aponta, nos indica um cuidado de Deus, um planejamento de Deus, um pensar de Deus. Me ocorre agora aquele texto que diz que os fios da nossa cabeça ele os conhece todos, cada detalhe do nosso ser, cada detalhe da nossa vida. Então, nesse processo onde nós estamos vivendo em contínua transformação, em um mundo hostil, em um mundo passível da morte, passível de fracassos, de tropeços, sob influência do pecado, Ele que nos conheceu antes de tudo, que nos predestinou antes de tudo, tem o controle sobre a minha, a sua, a nossa vida, a vida da igreja, a vida dos irmãos. Então, eu quero te animar a considerar a presença e o cuidado de Deus na sua vida hoje. A presença e o cuidado de Deus na minha vida hoje. Não somos órfãos, não estamos abandonados. Não estamos entregues à nossa própria sorte. Não, Ele nos predestinou. Ele nos conhece. Ele está conosco. Nesse processo, onde é difícil entender que todas as coisas cooperam, especialmente as desagradáveis, nesse processo doloroso, a sua mão amorosa e o seu cuidado é presente, é real em nossas vidas. Te alegra nisso, que nós nos alegremos na realidade de que através de Cristo Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso é presente, é real e cuida de cada um de nós. Que Deus te abençoe.